O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse à revista A Época que o Congresso deve aprovar uma emenda à Constituição que coloque automaticamente na reserva os militares que assumirem funções civis. O tema de hoje é: os militares devem ser aposentados para assumir cargos no governo? Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Começo parabenizando aí os excelentes argumentos iniciais do Dr. Bruno. Bom, só retomando aqui a pergunta em pauta, os militares devem ser aposentados para ter cargos no governo? Não. Basta a manutenção do atual texto constitucional, que já limita bastante os direitos políticos dos membros das Forças Armadas. Eu sei que eu fui muito breve nessa resposta, mas é porque eu pretendo dedicar esses argumentos iniciais à proposta do senhor Rodrigo Maia, que motivou o debate dessa noite. Bom, não é segredo para ninguém que o Grupo Folha UOL é um conglomerado de comunicação que faz oposição sistemática ao atual governo. Governo esse com ampla presença de militares em seus quadros, que tem como presidente um capitão reformado do Exército e como vice-presidente um general da reserva. Ainda assim, segundo a pesquisa mais recente do Grupo Folha sobre a reputação das instituições democráticas, as Forças Armadas gozam da confiança de nada menos que 80% da população brasileira. Na sequência, vem a presidência da República com 68%. E esse mesmo levantamento apontou que os maiores níveis de desconfiança cabem ao Congresso Nacional e aos partidos políticos. 45% dos entrevistados não confiam no parlamento e 58% não confiam nas agremiações partidárias. Por isso, a fala do senhor Rodrigo Maia, propondo uma PEC para restringir os direitos da classe militar, soa tão descolada do interesse público. Afinal de contas, Exército, Marinha, Aeronáutica são as organizações de maior prestígio popular no Brasil. Se vivesse na mesma realidade que nós, cidadãos comuns, trabalhadores, pagadores de impostos, o presidente da Câmara focaria esforços em restringir a participação de parlamentares no Poder Executivo e na estrutura do governo federal. Essa sim seria uma ideia republicana ancorada nos princípios da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. E uma regra que extinguisse o mandato de deputados e senadores que aceitassem cargos no governo resolveria aí parte do problema do toma lá da cá, esse sistema perverso de governabilidade que entregou ao Centrão a gestão de 2% do orçamento federal, 73 bilhões de reais. Inclusive, esse foi o tema do nosso produtivo debate de ontem. Mas, voltando aqui. De acordo com a citada pesquisa do Grupo Folha, só 7% dos brasileiros confiam muito no Congresso e só 4% nos partidos políticos. Então, como explicar esse despautério do senhor Rodrigo Maia, que propôs a restrição dos direitos políticos dos militares sem cortar os privilégios políticos dos parlamentares? Como explicar? Só mesmo recorrendo à sabedoria popular, que ensina que o macaco costuma sentar no próprio rabo para falar do rabo dos outros. O DEM, o Democratas, partido do Centrão, liderado pelo senhor Rodrigo Maia, é uma agremiação tão fisiológica e tão sem identidade que tem entre os seus quadros vice-líderes do governo, da maioria e da minoria, além da presidência da Câmara, da presidência do Senado e de 2 superministérios, que é a Cidadania e a Agricultura. Percebam que esse é um partido que não é nem da oposição, nem da situação. É um partido que é tudo e nada ao mesmo tempo. Assim como tantas outras agremiações e tantos parlamentares que desejam se associar ao orçamento federal por meio de cargos no governo, geralmente com intenções maliciosas. Mas eu duvido que o senhor Rodrigo Maia proponha uma emenda à Constituição que obrigue os políticos a cumprirem os seus mandatos no Congresso ao invés de embarcarem no governo, seja ele qual governo for. E o motivo foi escancarado pelo grande jurista e professor Modesto Cavalhosa, que escreveu o seguinte na sua obra Da Cleptocracia para a Democracia, abre aspas, os deputados e senadores ocupam, em nosso regime presidencialista de coalizão, não somente os ministérios, como nomeiam, sob a forma de cargos de confiança, diretores dos entes públicos, da administração direta e indireta e das estatais. São os políticos profissionais alojados no legislativo que governam o país, numa confusão de papéis institucionais que somente poderia levar, como levou, à completa desfiguração do nosso sistema presidencialista. Essa promiscuidade entre executivo e legislativo é o real problema, não a presença de quadros militares da ativa na estrutura federal. Tanto que o governo Lula, no segundo mandato, ampliou a presença das Forças Armadas no governo civil em 24%.
O governo Dilma, primeiro mandato, em 25%. E agora o governo Bolsonaro em 32%. Na verdade, ao longo dos últimos 16 anos, o número de militares alocados no governo federal aumentou 125%, ou seja, mais que dobrou. Portanto, o que é vendido ao grande público por uma mídia cada vez mais militante como um ponto completamente fora da curva da gestão Bolsonaro está mais por uma tendência implementada gradualmente, governo a governo, ao longo de décadas. E para fechar, ilustrando aqui o despropósito dessa colocação do presidente da Câmara, vamos lembrar que um servidor público federal de alto escalão é um detentor da chave do cofre. Via de regra, ele vai ter acesso e administrar verbas vultosas. E esses recursos vêm dos seus impostos, espectador, do seu dinheiro. Então imagina que você tivesse economizado aí R$100 mil ao longo de anos e anos de trabalho, mas precisasse deixar todo esse dinheiro sob os cuidados de uma entre duas pessoas. Você confiaria suas economias ao senhor Rodrigo Maia ou ao senhor Augusto Heleno? Reformulando, se você tivesse que escolher entre deixar sua grana com um deputado federal de 6 mandatos ou com um general de 4 estrelas, quem você escolheria? A sua resposta, provavelmente a mesma da maioria da nossa audiência, poderia ou deveria orientar as novas leis sobre restrições a ocupantes de cargos no governo.